Olá, hoje eu vim falar para você sobre o Google Trends. Quem acompanha meus conteúdos sabe que eu não faço tutoriais de passo a passo para usar ferramentas. Normalmente eu abri algumas exceções como do Google Shopping e do WhatsApp, acho que eu fiz passo a passo porque as pessoas me pediam muito, mas normalmente eu falo de estratégia e para que as ferramentas servem. E agora nesse vídeo sobre Google Trends não vai ser diferente. Gente, eu aprendo muito com as dúvidas dos meus alunos, é por isso que eu gosto ainda dos cursos e palestras presenciais, porque a gente tem o feedback de que tipo de dúvida os empreendedores, os profissionais liberais estão tendo nos seus trabalhos digitais, e aí eu acabo gravando vídeos que acho que podem ajudar a mais pessoas. Então, sobre o Google Trends, o que acontece? Numa aula online que eu dei, um aluno imaginava que o Google Trends serviria para pesquisa de uso de hashtags. Aí eu tive que explicar para ele que não, que na verdade o Google Trends não tem nada a ver com volume de uso de hashtags. Resolvi fazer esse vídeo então para compartilhar contigo para que essa ferramenta serve. Então, primeiro, para você acessar o Google Trends, que é uma das ferramentas muitas que o Google tem e que é gratuita, você entra em trends.google.com, verifica o país lá em cima, às vezes vem por padrão Estados Unidos, você coloca Brasil, caso você tenha interesse no mercado brasileiro. E aí, o que eu digo em termos de usabilidade dessa ferramenta? Eu costumo indicar muito o Google Trends, que é uma ferramenta que te dá tendências de busca na internet ao longo do tempo, tá? Basicamente, acho que essa seria a definição, porque você consegue selecionar o último mês, último ano, 2 anos, enfim. Ele tem dados desde 2001, existe lá o relatório de pesquisas de termos mais usados, mais buscados, perdão, no Google desde 2001 até 2019, sempre sai no final, na virada do ano, tá? Então, na primeira página, se você rolar para baixo, você tem acesso aos termos mais buscados durante todo esse tempo. Mas assim, quando você entra ali então naquele ambiente, você normalmente tem um ranking ali do que está sendo mais buscado na internet, no buscador, gente. Então não vamos confundir ambiente de buscador com ambiente de rede social. O que está sendo mais falado, mais buscado na internet naquele dia? Quando você coloca num campo de busca, que você vai ver muito claramente na tua tela inicial, algum termo, expressão ou palavra-chave, você tem um estudo do Google sobre o uso daquela palavra-chave ao longo do tempo. Então, para que eu costumo recomendar isso para os meus alunos? Sabe aquela hora que te dá um apagão na produção de conteúdo, você não sabe sobre o que você fala? Então, o Google Trends é muito bom para insights de conteúdo, tá? Veja que até para anúncio, ela não é a ferramenta mais indicada, porque dentro do gerenciador de palavras-chave, lá no Google Ads, você vai ter uma pesquisa mais refinada sobre palavras-chave, tá? Mas sobre tendências de uso de expressões e palavras no buscador, você usa o Google Trends e ele te dá um gráfico. Então, se aquele tema tá em alta, se aquele tema já tá em declínio, se tá estabilizado, né? Você veja que eu tô gravando esse vídeo na época da Covid-19, tô em casa, inclusive, por causa do isolamento social. Então, se eu colocar coronavírus, com certeza vai ter um gráfico ascendente por enquanto. Depois, lá 2021, 2022, imagino que esse gráfico já comece a cair. Tá, então, em primeiro lugar, essa dica, quando você precisa de insights de conteúdo, principalmente quando você vai escrever com foco em SEO, ou seja, o que as pessoas mais estão buscando, né? Você usa o Google Trends e o melhor, você consegue comparar dois termos. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma demonstração num curso presencial, alguém vendia bicicleta, a gente colocou bicicleta amarela e bicicleta vermelha, e a gente teve o gráfico de o que as pessoas mais estavam buscando naquele momento. E aí mais embaixo ele te traz alguns termos-chave relacionados àquilo que você buscou. E o top, o número 1 daquele ranking naquele dia era La Bicicleta. Por quê? Porque La Bicicleta era uma música da Shakira que recém tinha sido lançada, então estava como um termo relacionado à bicicleta que estava em alta naquele ranking naquele dia, né? Então ele te dá esses insights porque de repente você vai adaptar o teu conteúdo para o que as pessoas de fato estão buscando.
Então, além de ter ideias de conteúdo, de buscar tendências, você também consegue fazer esses comparativos, sabe o famoso biscoito ou bolacha? Então, até fiz aqui um gráfico para vocês, porque é o seguinte, você consegue mais para baixo do gráfico comparativo ter ali por regiões, né? E aí, se você faz um trabalho focado em região sul, sudeste ou de repente né, por estado, inclusive, e termos muito buscados, ele consegue te dar volume até por cidade, tá? Alguns termos específicos ele vai te dizer assim, não há volume de dados suficiente para essa busca ou para esse resultado. São palavras mais específicas, mas palavras que têm muito volume de busca, ele te dá até por cidade. Então, será que Curitiba fala bolacha ou biscoito? E Londrina, será que é a mesma palavra? E você usa ali, é uma ferramenta muito didática, muito intuitiva. Mas, conforme eu disse antes, não tem nada a ver com o volume de uso de hashtags, tá bom? Se você quer fazer um trabalho baseado em volume de uso de hashtags, marcadores, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, você vai usar o campinho de busca da própria rede social. Dentro do Instagram, ele vai te dizer quantas marcações tem naquela hashtag. Dentro do LinkedIn, ele vai te dizer quantos seguidores tem para aquela hashtag, tá bom? Então, explorem o Google Trends, se divirtam. Eu gosto muito quando saem os relatórios anuais, porque é quase aquela retrospectiva do ano que a gente vê na televisão, né? Mas para negócio, para redação estratégica, é muito bacana. Lembrando que o que está escrito dentro das redes sociais, ou seja, o textinho dos teus posts, não é indexado pelo Google. Vamos pensar em dois territórios diferentes. Uma coisa é conteúdo dentro da rede social, outra coisa é conteúdo para indexação dentro do buscador. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim. Sugestão de tema também. Conheça o site da Projetual e o meu site, que é bem novinho, milenamancini.com.br. Se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo conteúdo.